Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Política Externa Brasileira. Hoje vamos juntos trabalhar em dois grandes blocos temáticos. Eu peço que me acompanhem até o material para que a gente possa ver a organização da nossa aula. Então, hoje a gente vai trabalhar com a história da política externa brasileira, pensando pelo início da história na Primeira República. Então a gente vai trabalhar o período de 1889 até 1930. Vamos trabalhar com o contexto em que os temas são inseridos, quais são os principais conceitos da política externa desse período e quais foram as principais ações da política externa nesse período da Primeira República. Depois disso, nós vamos trabalhar um segundo grande bloco da política externa, que é a Era Vargas. Então, trabalharemos de 1930 até 1945. Também vamos entender o contexto em que se insere a Era Vargas, os principais conceitos da política externa desse período e quais foram as principais ações da política externa brasileira. Vamos aproveitar então para aplicar o conteúdo que tivemos na aula passada, tudo que a gente conseguiu aprender de análise de política externa, seguindo agora a trilha histórica do Brasil. Então, seguimos agora. Então vamos agora juntos conversar um pouco sobre a Primeira República Brasileira e como a política externa foi desenvolvida durante a Primeira República, mas para que a gente consiga entender esse período, a gente precisa voltar um pouco na história do Brasil e conseguir entender como chegamos até a Primeira República. Lembrando aqui que, como a gente viu na aula passada, sempre que a gente fala de política externa, a gente precisa necessariamente analisar o tabuleiro interno, o tabuleiro doméstico, então como estão funcionando as atividades domésticas, a política doméstica, o contexto do Brasil, e também precisamos analisar o contexto externo, então o que está acontecendo no cenário internacional. É só dessa maneira que a gente consegue entender por completo a política externa, a estruturação da política externa brasileira. Então eu peço que agora vocês me acompanhem até o material. Aqui a gente precisa pensar então em como a história brasileira vai mostrar para a gente a questão do Dom Pedro I, a questão do Dom Pedro II e principalmente o período regencial. Então, lembrando aqui que o Dom Pedro I, ele estava destinado a ser o imperador brasileiro, a família real, ele era o representante da família real portuguesa no Brasil, mas aí, com a possibilidade de ascensão ao trono em Portugal, ele opta por voltar a Portugal e deixar o trono brasileiro para o seu filho Dom Pedro II, que na época ainda tinha 5 anos de idade. Então, o que a gente começa a viver nesse período é o período que a gente chama de período regencial. É quando a gente tem uma pessoa que substitui o imperador até que ele tenha a idade necessária para poder governar o país. E aí eles depois conseguem diminuir a idade para que o Dom Pedro II assuma o seu trono, assuma o império, sem a necessidade de ter atingido os 18 anos. Então, com 15 anos, ele já consegue ser o imperador do Brasil. E aí, o que a gente consegue observar é que o Dom Pedro II, ele está, como é muito jovem, não está tão focado nas atividades burocráticas e nas necessidades administrativas, políticas do Brasil. E é nesse período, então, que a gente começa a perceber a evolução de partidos políticos e uma movimentação política dentro do Brasil para que a gente consiga deixar esse laço tão forte que vivemos com Portugal. Então, eu peço que me acompanhem até o material para que a gente consiga pensar aqui. Então, primeiro, eu vou aproveitar e vou fazer uma correção. Aqui a gente está falando de 1870. Então, o primeiro partido é o Partido Republicano, que começa a sua movimentação para conseguir justamente se desvincular de Portugal, quebrar esse vínculo que a gente tem com os portugueses. E aí, o que a gente consegue perceber? Dentro da política externa desse período, e já com as movimentações, a gente trabalha dentro do Brasil como aqui primário, exportador, vamos trabalhar com um alinhamento europeu, vamos ter que trabalhar nesse período também o fim da escravidão
E também lidaremos com os conflitos platinos. Então vamos pensar aqui juntos sobre esse contexto, do que a gente está falando aqui. Então primeiro, o sermos primário exportador. Isso foi estabelecido pela política externa, lembrando que a política externa ela é uma política pública. Então como é que a gente trabalha aqui? Vamos exportar principalmente produtos agrícolas. É essa a nossa base comercial com o cenário internacional. Então a gente vai exportar os nossos bens agrícolas e vamos trazer para dentro do Brasil o produto acabado, o produto industrializado. É dentro dessa lógica que a gente vai trabalhar nesse momento. Depois disso, o que a gente também vê? Um alinhamento europeu. Então, quando a gente pensa na estrutura da política externa como uma política pública, o que a gente vê? O primeiro momento somos agroexportadores e, além disso, trabalhamos dentro do que a gente chama de alinhamento europeu. Esse conceito é um conceito muito importante e vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com esse conceito em todos os momentos que falarmos da política externa brasileira. E aqui nesse momento o alinhamento europeu significa que nós brasileiros trabalhamos juntos com os europeus. Então no nosso comércio, quando a gente vai falar dessa exportação de agricultura, né, dos nossos produtos agrícolas, a gente vai dar prioridade à Europa. É essa a principal lógica desse alinhamento europeu. A gente dá prioridade à Europa e também quando vamos ao cenário internacional, quando vamos a negociações internacionais, nós vamos sempre nos pautar pelas decisões europeias. E aqui a gente está falando principalmente das decisões de Portugal e Inglaterra. Então o que acontece? Quando vamos ao cenário internacional, em qualquer tipo de discussão, primeiro escutamos qual é a opinião dos ingleses, qual que é a opinião dos portugueses e aí seguimos juntos. Em qualquer tipo de votação, nós vamos sempre seguir esse tipo de alinhamento. Depois disso, o que a gente precisa ver? Justamente por esse alinhamento, a Inglaterra, Portugal, o continente europeu, que a gente chama de velho continente, eles já tinham abolido a escravidão. E por isso existia uma pressão muito grande desse continente para que os seus países aliados também abolissem. E o Brasil precisa trabalhar com isso de uma maneira interna, ou seja, a dificuldade de fazer com que a elite brasileira pare de trabalhar em cima da lógica da escravidão, que a gente consiga se desprender. E aí a gente está falando de um país agroexportador, então toda a nossa base de comércio é justamente embasada na escravidão. Então a gente precisa mudar toda essa lógica interna, ao mesmo tempo que precisamos também atender aos desejos e anseios dos nossos parceiros comerciais externos, que a gente está falando então principalmente de Inglaterra. Então a política externa brasileira ela precisa pensar nesses dois jogos. Precisamos agradar a elite interna da mesma maneira que precisamos agradar os nossos aliados externos. Além disso, vivemos outro dilema, que é justamente os conflitos platinos. Então nesse período do Brasil a gente vive um período de conflitos. A gente pode dizer aqui então que a gente tem conflitos entre principalmente o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. A gente tem conflito com o Uruguai na região do Rio Grande do Sul, na bacia do Rio do Plata. Nós temos o conflito também com a Argentina no Mato Grosso do Sul. Então é uma tentativa da região, de uma conquista da região. E a gente também tem alguns poucos conflitos também com a Argentina na região de Santa Catarina e Paraná. Então o que a gente consegue observar aqui? É que a diplomacia brasileira desse período precisa trabalhar justamente com a possibilidade de agradar tanto o cenário externo, então agradar tanto Inglaterra e Portugal, como também precisa agradar a elite brasileira, ao mesmo tempo que precisa trabalhar com esses conflitos internos. E aí os diplomatas brasileiros, os poucos diplomatas brasileiros que a gente tem na época, precisam lidar com toda essa situação. Ao mesmo tempo, como a gente já conversou, no cenário doméstico, o que acontece? Nós temos o Dom Pedro II, que não tem uma força, não tem uma expressividade dentro do contexto político brasileiro, então o seu cargo está ameaçado.
por uma possibilidade de um novo modelo político, acompanhar o modelo político que está sendo vivido em toda a América Latina, que é a possibilidade de viver uma república. Então, é um período bem instável e é assim que a gente vai caminhar para a Primeira República no Brasil. Então, eu peço que me acompanhem até o material. Agora, vamos pensar aqui juntos em o que a gente está falando quando falamos de política externa, quando falamos justamente desse momento da Primeira República. Então, quais são os principais conceitos que a gente precisa pensar aqui? A gente precisa pensar juntos o conceito de autonomia. Quando eu falo do conceito de autonomia, a gente está falando sempre da possibilidade do Brasil trabalhar, em certa medida, de uma maneira sozinha no cenário internacional, sem estar tão vinculado a esses outros países. A gente precisa pensar aqui junto, então, o alinhamento, trabalhando junto com a autonomia, em certa medida, em que momento eu preciso de autonomia para tomar as minhas decisões sozinho, em que momento eu preciso me alinhar e pensar nas potências externas. A gente também precisa pensar nos interesses domésticos, então no tabuleiro doméstico, e também pensando na visão realista das relações internacionais e principalmente aqui no insulamento da política externa brasileira. Então, vamos pensar juntos, quando a gente fala de autonomia. O Brasil, nesse momento, ele tenta, em certa medida, como estamos agora falando de uma república, de uma nova possibilidade política, a gente também quer dar uma virada no nosso posicionamento externo. Então, procuramos, em certa medida, uma autonomia, poder tomar as nossas decisões sozinhos, sem agora estar presos a Portugal, sem estar presos à questão da metrópole, da colônia. Então, a gente quer se desenvolver sozinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente precisa de parceiros comerciais. E essa parceria comercial, ela necessariamente vai estar vinculada justamente ao alinhamento. Então, é nesse momento que a gente vive essa possibilidade de um alinhamento com a Europa. A gente ainda está preso ao alinhamento europeu por sermos uma colônia, por deixarmos de ser tão recentemente uma colônia. E a gente também começa a pensar em novas possibilidades. Além disso, os interesses. Como estamos agora desprendidos de Portugal, a gente precisa pensar de uma maneira mais cautelosa no tabuleiro doméstico. Então, a gente precisa ter mais cuidado ao pensar no que a elite brasileira deseja, quais são os interesses e quais são os interesses que a gente precisa estruturar dentro dessa política para o Brasil, o futuro do Brasil. E é nesse momento que para-se para pensar nesse desejo de desenvolvimento. É isso que a gente coloca na nossa política externa, essa possibilidade de desenvolvimento. E o insulamento da política externa, a gente vê que essa produção da política pública, ela é feita por diplomatas, né? Nesse momento a gente ainda não tem o que a gente chama de Instituto Rio Branco ou Itamaraty, não existe o Itamaraty como escola, mas a elaboração da política externa, ela já é baseada no diplomata, nos diplomatas. Então, eu peço que me acompanhem até o material para que a gente consiga pensar um pouco melhor nessas questões. Então, aqui, o que a gente precisa lembrar? O que são as constantes nesse período? Quais são as constantes entre o Brasil Império e a Primeira República? O equilíbrio de poder, aqui quando a gente está falando do Bacia do Prata, a consolidação das fronteiras, o alinhamento com a Inglaterra e, principalmente, aqui o modelo primário, o modelo importador. Então, no início dessa Primeira República, o que a gente consegue perceber? É justamente que alguns pontos se mantêm constantes. Quero chamar a atenção aqui para vocês de um momento muito importante, de uma questão muito importante da política externa brasileira. A política externa brasileira, justamente por ela ter esse caráter insular, como a gente já comentou até na aula passada, existem alguns conceitos, existem alguns preceitos da política externa que eles são muito constantes. Então, a gente pode dizer que entre todas as políticas públicas, a política externa é a política que consegue uma constante, é a única que consegue uma constante dentro da história do Brasil. Então, vocês vão conseguir observar dentro das nossas aulas que, por exemplo, o conceito de desenvolvimento, ele vai estar em toda a história da política externa.
Então essa política pública vai ter como base, como preceito, o anseio de desenvolvimento em toda a sua história, como também a questão do alinhamento. O alinhamento vai mudar, então não em toda a história estaremos alinhados à Inglaterra, mudamos para, por exemplo, os Estados Unidos, depois fazemos várias alterações, mas sempre vamos pensar o alinhamento. Então, como o Brasil se posiciona, com quem o Brasil se posiciona dentro do cenário internacional. Então, vocês vão perceber que a política externa, ela consegue ser uma constante. Ela tem os seus picos de variação, mas ela também tem uma linha um tanto quanto linear. E agora a gente vai pensar justamente quais são esses momentos constantes. Então vamos lá de novo ao nosso material, que aqui a gente está falando do equilíbrio do poder na Bacia do Prata, a consolidação da fronteira. Na verdade, o que a gente percebe é que esses itens eles estão relacionados. Quando a gente fala de equilíbrio de poder, a gente está falando de consolidação da fronteira. Então aqui a gente já está trabalhando dentro da história do Brasil com o princípio de não confronto. Na aula passada a gente comentou que uma das características justamente dessa constante da política externa brasileira e o porquê dela ser desenvolvida dentro do Itamaraty é justamente pelo Brasil adotar em toda a sua história uma política de não confronto. A gente vive no momento do Brasil imperial a Guerra do Paraguai, participamos da Guerra do Paraguai, principalmente influenciados pelo nosso alinhamento, mas é o único momento da história brasileira que a gente realmente se posiciona e vamos liderar um conflito. Depois disso, o Brasil vai tentar o equilíbrio e vai começar com a Bacia do Prata, em espanhol del Prata. Então, a gente vai ver que vai ser essa constante, o equilíbrio, essa busca pelas fronteiras, pela delimitação das fronteiras. É nesse momento que a gente vê que o Acre, por exemplo, vai ser um território brasileiro, a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, delimitamos a nossa fronteira e, a partir de então, vamos evitar o conflito. É essa a lógica da política externa brasileira desse momento. Então, por favor, me acompanhe até o material. A gente continua então aqui com o alinhamento com a Inglaterra e também com o modelo primário de exportação e importação do que for acabado, produto acabado. Então continuamos mandando para fora a nossa agricultura e trazendo para dentro do Brasil o produto acabado. E ainda pensando nisso, a gente precisa lembrar aqui que a política externa, então, ela é formada por diplomatas. E eu quero chamar a atenção para dois grandes diplomatas que foram justamente os dois formuladores da política externa brasileira. Tanto do período imperial, eles começam a liderar a elaboração dessa política pública no período imperial e seguem para a Primeira República. E fazem parte de um primeiro momento da Primeira República e são eles os responsáveis pela elaboração da política pública e por todas essas constantes. Então, o primeiro nome que a gente tem, que eu apresento para vocês, é o Joaquim Nabuco, me acompanha até o material. O Joaquim Nabuco, ele vai ser o primeiro embaixador brasileiro, então vai ser o primeiro diplomata que vai representar o Brasil em Washington. Ele vai ficar nesse cargo até 1910. E o outro nome que eu apresento para vocês é o José Maria da Silva Paranhos Júnior, também conhecido como Barão do Rio Branco. E ele vai ser ministro das Relações Exteriores até 1912. Aqui, o Barão do Rio Branco, ele é um dos grandes diplomatas brasileiros. Ele é famoso e o nome dele foi homenageado. O que a gente chama da escola para entrar no Ministério das Relações Exteriores, a escola de diplomatas atualmente leva justamente esse nome, então é o Instituto Rio Branco. Então é onde os nossos diplomatas são todos formados. E leva esse nome justamente por conta do Barão do Rio Branco, já dessa época, por ele ter sido um grande diplomata. Ele foi então ministro do que a gente chama hoje de Ministério das Relações Exteriores. Naquela época ele não levava esse nome, mas era uma representação do governo, um aparato estatal responsável por todo o trabalho de política externa. Então, pensar a política externa brasileira. Enquanto, então, o Joaquim Nabuco pensava no nosso relacionamento com os Estados Unidos, que começava a se destacar no cenário internacional, então a gente está falando lá do início de 1900,
Então, os Estados Unidos começam a se destacar nesse momento, o Joaquim Nabuco está lá nos representando, aqui no Brasil, trabalhando as questões diplomáticas aqui dentro, então conseguindo alinhar o tabuleiro doméstico com o tabuleiro externo, está justamente o Barão do Rio Branco. Então, me acompanhe até o material, que a gente consiga trabalhar um pouco mais esse período. Aqui, o que a gente precisa pensar também? Que dentro do Brasil, a gente trabalha agora com a transferência do polo econômico. Então, a cultura do açúcar pela cultura do café. Quero chamar a atenção de vocês para isso. Enquanto a gente estava falando aqui no slide anterior de constantes, agora a gente precisa falar de mudanças. Então, a gente tem essa constante durante a política externa, essa necessidade de trabalhar as nossas fronteiras, o não conflito, sermos primário exportador ou agroexportador, e aí a gente começa a trabalhar as mudanças. E o Barão do Rio Branco é que vai ficar responsável justamente para conseguir trabalhar com essas mudanças. Então, a gente tem uma grande mudança, que a gente deixa de ser um império, passamos a ser uma república. Isso já faz bastante diferença. Além disso, a gente tem uma diferença, uma mudança muito grande para a economia brasileira. Deixamos de ser exportadores de açúcar e passamos a trabalhar com o café. Isso faz com que a nossa economia, o nosso centro econômico mude. Porque o açúcar, ele é produzido no Nordeste brasileiro, principalmente liderado pelo estado da Bahia. Então, toda a nossa economia estava centrada lá naquela região. A gente trabalhava naquela região. Então, como vocês devem saber, a primeira capital brasileira foi Salvador. Então, a gente vê toda a estrutura econômica brasileira centrada no Nordeste. Então, durante a época do Império, os dois diplomatas, os dois principais diplomatas, e especificamente o Barão do Rio Branco, ele precisa alinhar justamente com essa elite nordestina, com essa elite que é exportadora do açúcar. Aí, quando a gente entra na República, a gente vê uma inversão. E aí a gente começa a pensar no café. A República vai trabalhar justamente no que a gente chama de a República do Café com Leite. Então, o governo brasileiro vai ser controlado, orquestrado por dois principais estados, que é o estado de Minas Gerais e São Paulo. Então, existe uma transferência da economia brasileira. A gente deixa de ser centrados no Nordeste, o Nordeste deixa de ser o palco principal da nossa economia, e a gente vem agora para o Sudeste, Centro-Oeste, e é essa região agora, e o perfil dos líderes dessa região, a elite brasileira, tem um perfil diferente. E fica de responsabilidade do Barão do Rio Branco conseguir alinhar esses anseios internos, essas necessidades de expandir o café, de conseguir colaboradores e parceiros internacionais para que a gente envie o café, mudando totalmente a lógica do pensamento anterior, que era trabalhar com a elite nordestina. Então, eu peço que me acompanhe até o material para que a gente continue pensando justamente nessas mudanças. Que aí, o que a gente precisa pensar? A vinda do café, essa atenção no café, ela vai trazer para a gente uma possibilidade que é muito interessante. O café, já naquela época, era o principal produto de interesse norte-americano. E aí, a gente tem que lembrar que o Joaquim Nabuco estava lá nos Estados Unidos, trabalhando com aproximação com Washington. Então, a gente começa a perceber no Brasil o que a gente chama de americanização. Do que a gente está falando aqui? Aqui a gente precisa pensar justamente naquele alinhamento. Com a transferência do centro econômico do Nordeste para aqui o Centro-Oeste, o Sudeste, o que a gente consegue observar é que o produto, o café, ele deixa de ser um produto principalmente centrado no continente europeu. Porque o que acontece? Os norte-americanos têm muito interesse nesse produto. Então, é o principal produto de interesse justamente dos norte-americanos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, atualmente, quando a gente fala de 2015, o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. A gente perde apenas para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos agora, em 2015, são o principal consumidor de café, e o que a gente consegue perceber é que essa tradição norte-americana, ela é muito antiga.
Então ela já vem lá de 1900. E o café, ele é um produto tipicamente produzido no clima brasileiro. Então nos favoreceu muito. Então o que a gente consegue observar? A gente tem o Joaquim Nabuco, que está justamente trabalhando aqui essa aproximação com o Washington. Então a gente começa a pensar numa diversificação de parcerias internacionais. A gente começa a repensar o nosso alinhamento. Ao mesmo tempo, a gente tem o nosso produto aqui interno, que era o café, justamente com a base possível para a exportação com os norte-americanos. Então é um grande momento da política brasileira, ok? É um grande momento para justamente a gente mudar. E aí a gente pode começar a conversar sobre americanização. Chamo também a atenção de vocês para o tabuleiro externo. Quando eu falo de tabuleiro externo, estamos falando de cenário internacional e a gente está falando do começo da grande potência que é os Estados Unidos. Okay? É nesse momento que os Estados Unidos começa a despontar e começa a mostrar ao continente europeu de que tem potência, que tem possibilidades de também ser um grande global player, né? Um grande ator internacional. Então a gente precisa entender que, como constante, a gente continua pensando que precisamos nos alinhar, a gente precisa continuar trabalhando o alinhamento. Também precisamos continuar trabalhando com o nosso produto básico, que é agrário. Então a gente precisa continuar trabalhando com a agroexportação. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Tendo em consideração essas constantes, a gente pode avançar na nossa política externa, trabalhando com a possibilidade do café e dos norte-americanos. Então eu peço que me acompanhem ao material, para que a gente continue trabalhando dentro dessa lógica, para a gente continuar entendendo aqui o que está acontecendo. Então, o que a gente consegue perceber? É que o Barão do Rio Branco tem essa grande ideia que é justamente uma alternativa à nossa inserção internacional, que é o Washington. Para nos aproximar ainda mais do continente americano, dos norte-americanos, o Barão do Rio Branco vai optar por trabalhar com o caso do Acre. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar os Estados Unidos, vai convidar os Estados Unidos para que eles sejam os observadores do nosso caso, do nosso problema de fronteira com a Bolívia. Então a gente começa a mostrar para os norte-americanos aqui nesse momento de que os reconhecemos como potência, os reconhecemos como possibilidade, como alternativa de inserção internacional, e é por isso que a gente vai os chamar aqui para serem justamente os nossos observadores. Então a gente trabalha com essa alternativa de inserção internacional com o Washington. E então, o que a gente começa a perceber? Também muito como se fosse um incentivo norte-americano, a gente precisa trabalhar com aproximação com os nossos vizinhos de continente. Então a gente vê o movimento pan-americanista, que é um movimento de identidade do continente. Então a gente conseguir se desprender do continente europeu e começar a nos reconhecer como americanos. Ok? Aí a diplomacia que vai ser trabalhada dentro dessa linha. E aí, o que a gente consegue perceber? Vamos aqui pensar aqui juntos nesse momento. A aproximação com os vizinhos continentais, o pan-americanismo, ele acompanha o movimento que a gente chama de doutrina Monroe norte-americana, que é a ideia, provavelmente vocês já ouviram em algum momento, que é a ideia da América para americanos. Então, os norte-americanos vão incentivar o continente como um todo a se identificar como América. Que a gente consiga se identificar como América. Que a gente consiga se desvincular de uma maneira total do velho continente e que a gente consiga pensar aqui dentro do continente americano. Então, o Barão do Rio Branco vai trabalhar justamente dentro dessa ideia, que a gente precisa entender que nesse período é uma ideia inovadora. É uma ideia inovadora, porque a gente nunca tinha trabalhado com esse novo parceiro comercial, com esse novo parceiro diplomático, que são os norte-americanos. É a primeira vez na história do Brasil que a gente vai pensar nos norte-americanos como uma possibilidade. Então é uma alternativa à inserção internacional brasileira. E aí a gente começa a se desprender do continente europeu. É assim que a gente vai caminhar.
Além disso, o Barão do Rio Branco decide que a política externa ela precisa ser melhor estruturada, então ele vai tratar da burocracia da elaboração da política externa. A gente ainda não vê a construção do Itamaraty em si, do Instituto Rio Branco, mas a gente começa a trabalhar com a ideia de um ministério que vai ser o responsável pela política externa, pela elaboração da política externa, de uma maneira insular. Já vem dessa época. Ele vai defender que os diplomatas é que têm o conhecimento desses dois tabuleiros, são os diplomatas que conseguem trabalhar com essas duas realidades, que têm que ser conjuntas, e por isso a gente precisa de um órgão estatal que trabalhe justamente com isso. O Instituto Rio Branco, então a Escola de Formação de Diplomatas, ele está completando em 2015 70 anos, então é recente. Mas a ideia de um Ministério das Relações Exteriores já vem desde essa época do Barão do Rio Branco. Então eu peço que vocês agora me acompanhem ao material para que a gente possa instrumentalizar tudo isso que a gente pensou junto. A gente já instrumentalizou, desculpa, agora a gente vai então aplicar o nosso conhecimento. Aqui eu quero que vocês prestem atenção junto comigo as mudanças da estratégia de ação. Então a gente vai pensar em todas essas ações que a gente conversou aqui, pensando também no contexto, no que a gente está vivendo no cenário internacional. Aí o Barão do Rio Branco ele vai até 1912, em 1914 a gente vê estourar a Primeira Guerra Mundial no continente europeu, que é um marco na história. Depois disso, a gente também vai conversar um pouquinho aqui então sobre a Conferência de Paz de Paris e como o Brasil se posiciona para tentar sua inserção internacional. Vamos falar de um assento rotativo e principalmente da industrialização brasileira. Esse é um momento muito interessante para a história da política externa brasileira, porque se vive a Primeira Guerra Mundial. Quando o Brasil vê estourar a Primeira Guerra Mundial, ele vai optar pela autonomia, lembra que a gente conversou aqui, que é um conceito constante da política externa brasileira. E justamente por pensar na autonomia, o que a gente vai falar? Bom, precisamos sim participar da Primeira Guerra Mundial. Então o Brasil vai enviar 6 navios para a Primeira Guerra Mundial, lembrando que nessa época isso é bastante, é um número de grande representatividade para o Brasil. A gente também vai enviar uma unidade médica para a Europa e vamos também enviar um grupo de infantaria. Então a gente decide sim participar da Primeira Guerra Mundial, vamos enviar os militares brasileiros para a Primeira Guerra Mundial, além de também reforçar militarmente a nossa costa, né, a costa aqui do Atlântico. Então a gente participa da Primeira Guerra Mundial, claro que dentro das nossas possibilidades, mas participamos sim da Primeira Guerra Mundial, justamente por entender que a gente precisa de um nível de autonomia, precisamos nos inserir no cenário internacional. Sempre pensando no alinhamento, e aqui a gente vai trabalhar com o alinhamento norte-americano. E a gente vai para a Conferência de Paz de Paris, aí já no final da guerra, alinhando o nosso pensamento com o pensamento americano, que é um pensamento diferente do continente europeu. E aí, quando a gente se posiciona, a gente consegue participar da conferência, a gente manda os militares. A ideia do Brasil é justamente de que a política externa se inseriu, então a gente tem a representatividade no cenário internacional e, por isso, a gente tem a possibilidade de um assento rotativo no Conselho da Liga das Nações. A Liga das Nações é uma organização internacional criada com o final da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz no mundo. Esse é o grande objetivo da Liga das Nações, que vai ser o que a gente pode dizer que é o embrião da ONU. E o Brasil vai clamar por o seu assento rotativo. Vai dizer, ó, mandamos militares, a gente participou da Conferência de Paz de Paris, então a gente tem o direito, a gente mostrou que mereceu um assento rotativo. O que não acontece, né? O continente europeu, que ainda tem um grande peso no cenário internacional nessa época, opta por dar esse assento rotativo à Alemanha. E é nesse momento, então, que o Brasil vê, dentro da sua estrutura da política externa, a necessidade de um alinhamento ainda maior com os norte-americanos. Nesse momento que a gente tem a certeza de que o nosso alinhamento tem que ser com os norte-americanos, que a gente precisa se desprender da Europa, porque a Europa não consegue nos reconhecer como um possível grande ator do cenário internacional. Além de tudo isso, o que a gente começa a perceber aqui no Brasil? Esse contexto nos obriga a trabalhar uma industrialização.
Justamente porque com a Primeira Guerra a gente começa a perder os nossos grandes parceiros comerciais. Então a gente precisa trabalhar com a nossa industrialização. Eu peço que me acompanhe até o material para que a gente entenda o que mais que aconteceu aqui, quais são essas grandes estratégias. Então aqui a gente consegue trabalhar com a industrialização, é isso que a gente percebe. Os estados brasileiros vão todos juntos trabalhar em pró justamente da política do café para que a gente consiga se desenvolver. Então, vamos aqui ver o que a gente conseguiu trabalhar nesse nosso primeiro bloco da aula. Então a gente trabalhou autonomia, né? A gente viu essa inserção de de uma nova necessidade na política externa brasileira. Então agora a gente precisa, principalmente com o Barão do Rio Branco, ele vai trabalhar esse conceito de autonomia que a gente não tinha quando éramos impérios, quando éramos vinculados aos europeus. Trabalhamos então o alinhamento, que a gente tem uma ruptura, então antes a gente tinha o alinhamento com a Europa, agora a gente vai ter o alinhamento com os norte-americanos. Interesses, quando a gente se desvincula de Portugal, a gente precisa desenvolver dentro da nossa política externa os nossos próprios interesses, e aí a gente observa que o grande interesse do Brasil é justamente o desenvolvimento. Temos uma visão mais realista, então a importância de olhar para o cenário internacional, olhar para o cenário de conflito, e trabalhamos também com o insulamento, essa produção independente da política externa. Então aqui o que a gente consegue perceber é que, independente do contexto político, a política externa vai seguir uma certa constante. O que a gente consegue perceber dentro da política externa como constante? Então, de 1889 até 1930, a gente consegue, com o Barão do Rio Branco, a consolidação das nossas fronteiras. Então, a gente delimita as nossas fronteiras. A gente tem, continuamos com o modelo agrário importador. Essa é uma grande constante na nossa política externa. Além disso, também, o que a gente vê de mudanças agora é a transferência do polo econômico, como a gente já comentou, do açúcar para a cultura do café, e a aproximação com Washington, né? Essa é a grande virada da política externa. Continuamos trabalhando alinhamento, mas agora a gente está falando da americanização. Então é assim que vai se estruturar, esse é o primeiro momento independente da política externa brasileira, é o primeiro momento em que o Brasil precisa desenvolver sozinho a sua política externa, sem estar vinculado com os europeus. E é assim que ela vai se estruturar. Então, se alinhando aos norte-americanos, pensando no café, sendo obrigada a pensar na industrialização e tendo como constante justamente o desenvolvimento, o desejo pelo desenvolvimento e um desejo pela autonomia. É assim que a gente consegue encerrar o nosso primeiro bloco. Vimos aqui juntos, então, como é que foi a política externa brasileira desenvolvida durante a Primeira República. Agora eu quero trabalhar junto com vocês o finalzinho da Primeira República para que a gente possa entrar na Era Vargas. A gente vai falar depois de 1930 até 1945. Então eu peço que, por favor, me acompanhe até o slide. Então, quando a gente está falando aqui do término da Primeira República, o que a gente precisa lembrar? Que quando ela chega ao fim, então lá em 1929, ela vai deixar uma marca na vida política e na vida econômica do país. Então, na vida política, principalmente porque a gente conseguiu se desprender do Portugal, a gente começa a dar os nossos primeiros passos como país, e também econômica, porque a gente muda do centro econômico do açúcar e passamos para o centro econômico do café. Então, aqui no que a gente vai falar especificamente, se refere especificamente à política externa brasileira, a gente precisa destacar um novo projeto, né? Um novo projeto da política externa brasileira, que é a aproximação com os norte-americanos. É a primeira vez na história que a gente vai trabalhar a aproximação com os norte-americanos. É o momento que o próprio Estados Unidos começa a aparecer no cenário internacional. E isso era uma tentativa de dar destaque ao Brasil no cenário internacional. É essa a grande ideia desse período, do final desse período, quando a gente vê como a política externa brasileira se estruturou durante
o período da Primeira República é justamente trabalhando essa aproximação dos norte-americanos para que a gente consiga um destaque no cenário internacional e caminhemos sozinhos sem estar presos ao velho continente. E aí o que a gente precisa pensar agora? Como estava o mundo no momento em que o Vargas, o populista, vai assumir o governo? Então a gente vive uma grande crise econômica, que a gente chama de crise de 29, e a gente começa a perceber uma desarticulação dentro do sistema capitalista mundial. Então a crise de 29 ela é uma crise econômica que vai acontecer em todo o mundo, é um momento de concentração de estoques e pouca venda. O mundo ainda está se recuperando da Primeira Guerra Mundial, o continente europeu está focado no seu próprio desenvolvimento, e isso desestabiliza toda a economia do mundo. Então a gente vê uma desarticulação do sistema capitalista mundial. E aí o que a gente pode pensar aqui? Que essa crise mundial, ela vai nos levar a uma hegemonia norte-americana. Além disso, a gente começa a ver no mundo uma crise política e ideológica. Então a gente consegue trabalhar aqui com o socialismo soviético, estamos falando do fascismo italiano e aqui do nazismo alemão. Quero chamar a atenção de vocês para esse momento muito importante da história mundial. Então, o que a gente percebe? A Europa, ela está concentrada internamente em se restabelecer, se reconstruir do momento de guerra. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra devastadora e arrasou o velho continente. Então foi uma guerra de trincheiras, é uma guerra que tem dentro da sua lógica a destruição física do continente. Então eles precisam passar por um momento de reconstrução de engenharia civil principalmente. E eles estão focados nisso. Então, o que a gente consegue perceber é que isso leva a uma grande crise econômica mundial, porque os europeus não estão mais consumindo nenhum tipo de bem supérfluo, ou bens que não são os bens de necessidade, né, os bens essenciais. Então, por exemplo, o Brasil começa a viver uma crise porque a gente vende café, e o café ele não é essencial para a existência humana. Então a gente começa a ver que não só o Brasil, mas muitos países vivem uma crise justamente por a gente pensar e trabalhar dentro do modo capitalista. E estão todos interligados, todos os países estão interligados. E aí dentro dessa crise o que a gente consegue perceber é que os norte-americanos, que já começavam a dar indícios de que seriam uma grande potência, eles trabalham ainda mais o seu desenvolvimento. Então é um momento em que eles conseguem trabalhar a sua hegemonia. O continente europeu precisa de apoio para sua reconstrução. E os norte-americanos mostram nesse momento que eles têm sim potencial para conseguir ajudar o continente europeu. Ao mesmo tempo, o que a gente via dentro da Europa é que esse momento de destruição faz com que renasça dentro dos cidadãos europeus um sentimento muito nacional. Então, uma identidade com o seu próprio país e uma força interna para a sobrevivência, para a reconstrução. É um momento, o pós-guerra se mostra um momento de unificação, de união do povo para conseguir fazer com que seu país supere. E dentro dessa lógica é que a gente vê que começam a surgir três grandes movimentos. Então a gente vê o socialismo soviético, então os países começam a se organizar dentro do que a gente chama União Soviética. A gente vê o fascismo italiano, então esse sentimento nacional italiano que vai ser utilizado pelos fascistas, é um movimento, ele começa como um movimento nacional, de identidade italiana, e a gente também começa a viver o nazismo alemão. A gente está falando aqui de 1930, lembrando que a Segunda Guerra Mundial, ela já vai começar em 1939. Então, esse é o momento que a gente percebe o nazismo alemão, ele começa a se estruturar. Ele inicia dentro de um partido político na Alemanha, com justamente esse desejo de política. Então, eu peço que me acompanhem até o material, para que a gente consiga trabalhar como a política externa brasileira vai estar estruturada dentro desse momento. Aqui, como eu comecei a comentar com vocês inicialmente,
o Brasil ele vai começar a viver uma crise do seu modelo de exportação. A nossa economia nesse momento, então em 1929 e 1930, ela é 70% baseada no café. E aí a gente está falando da importação do café, da exportação, desculpa, do café para os norte-americanos, da mesma forma que a gente também está falando da exportação do café para o continente europeu. E aí o que acontece? Os norte-americanos, com a crise de 29, eles também vão estar concentrados, principalmente nos produtos existenciais. Dentro do continente americano, eles apoiam o continente europeu na reconstrução, então com o envio de material básico de construção civil e também com o envio de suprimentos e alimentação básica para o continente europeu. Mas a produção interna daquilo que não é necessário acaba ficando estocada com a crise de 29. Os Estados Unidos também passam pela crise de 29 e a vivem de uma maneira muito acentuada. Então, os estoques norte-americanos, eles estão muito cheios, o governo americano precisa lidar com isso, e o café, por não ser justamente um produto existencial, a compra dele, ela diminui. E aí o Brasil, que se baseia principalmente nesse produto, que tem a sua base econômica justamente nesse produto, também vai viver a crise. Então é isso que o Vargas precisa encarar, é isso que o Vargas vai vivenciar durante o governo dele. Então peço que me acompanhe até o material, para que a gente consiga pensar juntos, então o que o Vargas está vivendo, como é que ele vai conseguir desenvolver o seu pensamento nessa época. Então aqui, o Vargas ele vai pensar, quando a gente fala especificamente de política externa, ele vai tentar conversar sobre a política de aproximação tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha. Aqui ainda, em 1930, a Alemanha começa a despontar, começa a mostrar a sua possibilidade, todos os seus potenciais econômicos. Então, ela mostra uma recuperação muito rápida. Depois disso, o que a gente começa a perceber também? Os Estados Unidos querem que a gente pratique e nos influenciam a praticar uma política de boa vizinhança, e depois o que a gente vê é a questão militar norte-americana, que aí a gente está falando de Pearl Harbor, a gente está falando exatamente do suporte militar que os norte-americanos vão dar para a gente. Então vamos conversar um pouco sobre isso aqui. O governo Vargas, então, fica em dúvida sobre a possibilidade de alinhamento ou com os Estados Unidos ou com a Alemanha, justamente por a Alemanha mostrar uma capacidade de recuperação muito rápida e muito forte. Não nos posicionamos a favor do que está acontecendo no mundo soviético, então a gente se posiciona absurdamente contra os soviéticos e contra os chamados comunistas. Depois o que a gente consegue perceber? Os Estados Unidos vão praticar uma política de boa vizinhança e como aliados eles vão nos chamar para praticar juntos uma política de boa vizinhança, essa é a principal ideia. E aí, com Pearl Harbor, quando a gente fala que o Brasil se alinha aos Estados Unidos, é que militarmente os norte-americanos vão incentivar o Brasil a se desenvolver. Vão incentivar o Brasil para que comecem a pensar na sua indústria de defesa e na compra de artigos militares para o caso de combate a qualquer ameaça. Os norte-americanos aqui já começam a pensar na ameaça comunista. Então é assim que a gente consegue ver que se estrutura esse contexto e é assim que se estrutura a política externa brasileira. Um alinhamento com os Estados Unidos, mas a gente continua pensando numa possibilidade de inserção internacional. Então eu peço que me acompanhem até o material, para que a gente continue pensando juntos aqui nessa estruturação da política externa brasileira da época do Vargas. Então, o que a gente precisa lembrar? O americanismo, a gente está falando aqui necessariamente do americanismo, a gente está falando da industrialização por substituição. Aqui, esse é um dos principais conceitos desenvolvidos pelo Vargas. Ele vai falar da necessidade de substituição de importação. Como o café começa a viver uma grande crise, percebe-se que a gente precisa parar de trabalhar só como café, como o único produto brasileiro,
com a possibilidade de ser enviado para fora, e que a gente precisa pensar justamente na possibilidade de trabalhar com a substituição. Então, não mandar apenas produtos agrários para fora, para os Estados Unidos e para os outros países, mas que a gente comece a pensar na substituição justamente do que a gente chama de primário exportador. Começar a trabalhar com o desenvolvimento industrial brasileiro. E aí, a gente também trabalha, dentro da política externa do Vargas, a inserção internacional, quando o Brasil começa a se posicionar, e a diversificação dos vizinhos. Aqui, o que a gente precisa lembrar? Quando a gente fala de inserção internacional, a gente está falando dessa necessidade de autonomia. Então, a gente continua mantendo a constante da política externa brasileira, quando a gente está falando da autonomia e do desejo da elite brasileira de se inserir no cenário internacional de maneira autônoma. Mantemos um alinhamento aqui muito claro com os norte-americanos. O governo Vargas, desse momento, essa era Vargas, é muito americanista, mas a gente também procura um certo grau de autonomia no cenário internacional. A gente mantém isso na política externa brasileira. E aí continuamos também, constante, mantém-se o desejo de desenvolvimento. E é assim que a gente consegue perceber esse período. Então eu peço que a gente vá até o material, para que a gente consiga pensar a diferenciação dos vizinhos. Aqui o Vargas começa a pensar, quando ele fala de inserção internacional, ele começa a pensar num projeto do Brasil como um líder na região, o Brasil como a possibilidade de destaque na região latina. Então, que é até um ponto muito trabalhado na política externa até os dias atuais, nos anos 2000. Então, é justamente no período do Vargas que a gente vê o trabalho com essa diferenciação dos nossos vizinhos. A gente quer chamar a atenção para o nosso país dentro do continente latino. E então, o que a gente consegue perceber? O que foi feito durante a era Vargas? A Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu estou falando da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando novamente da participação brasileira. A gente, de novo, manda os norte-americanos, a gente manda ajuda aos norte-americanos, nosso alinhamento é americanista, então a gente vai mandar as nossas tropas. Além disso, vamos lá ao material, a gente manda então a força de 25 mil soldados. Claro que foi, como muitos sabem, foi no final da guerra, nossas tropas acabam demorando para chegar, mas a gente envia de qualquer maneira. A gente tem o apoio norte-americano para o nosso desenvolvimento bélico, principalmente a compra de armamentos bélicos. A gente, então, quando decide e opta por participar da guerra, da mesma maneira que foi na Primeira Guerra Mundial, a gente está falando da possibilidade de participar dos arranjos de paz. E aqui, quando a gente fala de participar dos arranjos de paz, a gente está falando principalmente da possibilidade de inserção no cenário internacional. A gente está novamente falando da inserção no cenário internacional, da autonomia do Brasil, da possibilidade de participar de organizações internacionais. E é assim que a gente vê que se estrutura toda a política externa do Vargas. Então, eu peço que vocês me acompanhem até o material para que a gente consiga juntos aqui pensar no que a gente conseguiu aprender em todo esse momento. Então, a gente mantém o alinhamento com os norte-americanos, né? A gente mantém uma política externa americanista, a gente mantém a nossa ideia de inserção internacional, de autonomia, nesse momento do Vargas. E aí, o que a gente consegue perceber é que o Vargas vai ser muito questionado justamente por ele apoiar as forças internacionais, por ele apoiar o governo norte-americano, por ele ser um americanista e os Estados Unidos serem um país democrático e o Brasil não viver essa democracia. Então, o governo Vargas, a gente encerra aqui pensando juntos que o governo Vargas ele vai ser muito questionado, justamente por apoiar internacionalmente, então no tabuleiro externo, ele apoiar a ideia de democracia, de um povo livre, enquanto internamente ele não vai trabalhar o governo dele assim.
Então é essa a conclusão que a gente chega. A política externa do Vargas, dessa época Vargas, não vai se diferenciar muito do que a gente viu na Primeira República, a gente vai manter muitos dos fatores e aí termina com um questionamento a esse posicionamento do Getúlio Vargas em 1945. Então, a referência está nos slides, no material de apoio, para que vocês as consultem, além do nosso livro base. E nos encontramos na próxima aula e eu desejo a todos bons estudos.